Prezados alunos, vamos iniciar o segundo item da unidade 4, regulamentação multilateral do comércio internacional e regional. No primeiro item, a gente viu o multilateralismo, que era a regulamentação do comércio internacional por acordos multilaterais. Nós vimos também que, paralelamente a esses acordos multilaterais que devem valer regras, princípios de comércio internacional, princípios de proteção, tá? Devem valer para todos as economias nacionais que assinam esse acordo, tá? Portanto, a entrada na Organização Mundial do Comércio significa aceitar esses acordos, tá? Para todas as economias nacionais. Isso existe paralelamente também com vários acordos, tá? Plurilaterais, ou seja, menor do que o multilateralismo. O multilateralismo seriam todos que assinariam um acordo, mas outros países, outras economias nacionais também teriam acordos, tá? Entre países bilaterais, entre 5 países, entre 15 países, plurilaterais ou acordos regionais de comércio. Tá? Então a gente tem simultaneamente, paralelamente, concomitantemente, tá? O multilateralismo, tá? O plurilateralismo ou o regionalismo comercial. Dentro dessa unidade 2, o item 2 e o item 3, a gente vai tratar sobre a existência, tá? Dessas organizações, tá? Plurilaterais, como a Comunidade Europeia, como o Mercosul, como o NAFTA. Tá? Vamos ver algumas referências teóricas e analíticas, tá? Para a gente ter um entendimento melhor dessa integração plurilateral, regional. E no item 3, vamos ver mais o caso da América do Sul, tá? Principalmente o Mercosul, que nos interessa mais. Tá? Então, a gente tem, tá? Acordos bilaterais, plurilaterais regionais ou multilaterais regionais, como o Mercosul, como a Comunidade Europeia. Para vocês terem uma ideia, a última referência que eu tive é que a Organização Mundial do Comércio pede ou exige, de acordo com a sua regulamentação, que os países que assinam esses acordos preferenciais de comércio para alguns parceiros, tá? Portanto, que são exceções ao multilateralismo, que simplesmente comuniquem, tá? Para a Organização Mundial do Comércio e, portanto, para os outros países, tá? Que eles têm um acordo preferencial, tá? Com alguns parceiros. Então, portanto, as regras vão ser diferenciadas, o tratamento vai ser diferenciado, tá? Para aqueles países que estão dentro daquele acordo plurilateral. Tá? Bom, que acordos são esses? Há uma taxonomia, tá? Para esses acordos, procurando, tá? Diferenciar o grau de excepcionalidade, o grau de relação especial que há entre aqueles países que fazem o acordo. Tá? A taxonomia que deu para diferenciar, tá? Seja um acordo que avançou muito, tá? Como a União Europeia, tá? Seja
acordos que são simplesmente reduzir tarifas, são simplesmente área preferencial de comércio. Tá? A gente tem outras, tá, excepcionalidades que permitiam aí criar uma taxonomia, tá, para diferenciar, tá, esses acordos, tá, de comércio. Tá? Eu coloquei isso no slide, tá, mas não ficou muito claro, então eu vou utilizar um documento do Excel, que eu acho que vai ficar mais claro. Tá? Bom, estamos colocando a situação, tá, de que a imposição de tarifas, tá, um determinado país impõe tarifas, tá, para os determinados produtos. Tá? Quando, tá, se por um acordo, tá, bilateral ou plurilateral permite que naqueles países que estão dentro desse acordo tenham uma redução parcial das tarifas, se coloca que é simplesmente um acordo preferencial de comércio, está dando uma tarifa especial, mas ainda impondo uma tarifa. Tá? Aí seriam os acordo de preferência de comércio. Uma outra categoria, tá, de acordo plurilateral seria área de livre comércio, uma outra união aduaneira, uma outra mercado comum, outra união monetária, e a mais avançada que a gente conhece como a União Europeia, seria uma união econômica, tá, que vai acumulando vários tratamentos especiais. Quando, nesse acordo, tá, plurilateral de comércio, tá, entre os países parceiros, tá, se não impõe nenhuma tarifa, nenhum imposto de importação, tá, aí a gente já colocaria aqui, caracterizaria esse acordo como uma área de livre comércio entre aqueles países. Tá? Bom, tá? Caso, tá, esses países, tá, parceiros também façam, tá, uma política tarifária igual que a gente chama tarifa externa comum, tá? Ou seja, todos vão adotar uma tarifa externa perante os outros produtos importados de fora daquele bloco plurilateral, seria uma união aduaneira. Tá? Bom, mas para fazer uma união aduaneira também, quer dizer, uma área de livre comércio, tá? Ou seja, faz uma zona de proteção, tá? Igualitária, daí a tarifa externa única, tá? E o livre comércio entre aquelas regiões. Tá? Mesmo com o livre comércio, como no caso do Mercosul, tendo um livre comércio entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, agora Bolívia, tá? e Venezuela, tem a ideia de que se deve ter também políticas macroeconômicas comuns, tá? Principalmente uma política cambial, com a ideia de que não há um câmbio ultra desvalorizado, o outro muito valorizado, ou seja, antes fazem um ajustamento, tá, no câmbio, para esse câmbio estar relativamente em equilíbrio, principalmente
tá? Para que um não tome um determinado país de dentro do bloco, não tem uma grande vantagem, porque na hora de assinar o acordo está com uma taxa de câmbio, tá? Max desvalorizada. Então, é essa ideia de ter uma política macroeconômica comum, principalmente no câmbio e no comércio exterior, ter uma regulamentação, tá? Daquelas barreiras, daquelas especificações, tá? Relativamente comum. Tá? Bom, quando a gente já passa para uma outra categoria com mais acordos, tá? Seria o que se chama de mercado comum. O mercado comum, tá? Além de ser uma área de livre comércio, além de ter uma união aduaneira, ter uma tarifa externa comum, uma TEC, tá? Teria também uma coordenação, tá? Entre políticas fiscais e monetárias, tá? Um acordo para, como a gente coloca, tá? Não ter políticas mercantilistas internas. Tá? Bom, e aí teria uma certa combinação entre acordos entre política monetária e política fiscal, regulamentar até que ponto pode ter políticas fiscais ativas, tá? Quanto pode ser o déficit, quanto também ter política monetária que estabeleça uma taxa de juros, tá? Bem próxima em relação às taxas de juros fora do bloco, tá? Isso a gente chama de mercado comum. Tá? Claramente o Mercosul tem um nome de mercado comum, mas é mais uma união aduaneira com grandes exceções, o acordo automobilístico, por exemplo. Tá? E no mercado comum também que se permite não só a mobilidade de mercadorias, mas também uma mobilidade de força de trabalho, principalmente fatores de produção, aí que precisaria uma regulamentação, tá? Do trabalho. Tá? A União Europeia assim, já avançou para o mercado comum, já avançou para uma união monetária, tá? Algo que o Mercosul, tá? Nem o NAFTA avançaram, são muito mais união aduaneira, tá? E avançou até ser uma união econômica, ter instituições supranacionais, tá? Um parlamento, um banco central e uma moeda única. Tá? Então a gente tem aí, tá? Que a gente, uma taxonomia, tá? Da classificação desses acordos, tá? de acordos plurilaterais comerciais. Tá? Bom, tá? A grande questão é, tá? Quais são as vantagens desse acordo? Tá? O que a gente chama, os acordos preferenciais de comércio são aturados dentro de dois first best, os dois melhores. O melhor seria o livre comércio e o multilateralismo. Tá? Mas tem que se aceitar, tá? Que as economias fazem acordos preferenciais de comércio com alguns parceiros, tá? Seja parceiros regionais ou não. Tá? O que a gente viu, tá? No multilateralismo, nos acordos do GATT, da OMC, tá? É uma aceitação de um protecionismo. Tá? Mas colocando que esse protecionismo deve ser reduzido, deve ser feito, deve ser
priorizado para, tá, o protecionismo por barreiras alfandegárias econômicas, tá? E não barreiras alfandegárias burocráticas, lógico, respeitando aí toda a visão, tá, de especificação, de segurança alimentar, segurança do consumidor, tá? Mas que isso não deve ser protecionismo, tá? Deve ser informação para os importadores e exportadores, tá? Mas a barreira protecionista deve ser exclusivamente econômica, na imposição de barreiras alfandegárias econômicas, e é um imposto de importação. Tá? Bom, o que uma área de livre comércio, tá? Uma área preferencial de comércio está fazendo? Está dando privilégios, excepcionalidades, tá, para alguns países, tá, e mantendo o protecionismo em relação a outros países. Tá? Então tem aí uma discussão de que isso está criando mais comércio, porque está reduzindo pelo menos o protecionismo dentro de uma determinada região, tá? Ou se isso está desviando de comércio. Então, toda a teoria, tá, sobre integração regional de comércio tem essa discussão, está criando comércio ou desviando comércio. Eu só quero apresentar essa discussão para vocês terem uma referência. Tá? Não vou aprofundar nessa teoria da integração de comércio regional ou plurilateral. Tá? Bom, e aí eu fiz um exemplo, depois vamos ver a situação, uma apresentação gráfica, tá? De como a gente tem dois países e um terceiro país, que seriam todos os outros países, o resto do mundo. Tá? O que a gente teria, tá, é que há diferenças, há vantagens comparativas, portanto, há diferença, tá, de custo e de preço entre esses países. Tá? O país A teria um custo, portanto, um preço muito maior, 50 unidades monetárias, o B, 40 unidades monetárias, e o resto do mundo, tá? Os outros países teriam um custo, um preço de 30 unidades monetárias. Se houvesse livre comércio, tá, a grande oferta, tá, viria do resto do mundo em importação. Tá? Bom, mas se o país A, tá, impõe, tá, um protecionismo, uma barreira alfandegária, um imposto de importação, tá, que a gente vai ver que o custo de se importar do país B se torna 80 unidades monetárias, do resto do mundo 60 unidades monetárias. Tá? Ou seja, isso seria uma medida de proteção, tá, da economia nacional, tá, protegendo a sua capacidade produtiva, incentivando a sua produção nacional, com importação zero. Tá? Bom, tá, se esse país A reduzisse as suas tarifas, tá, para 50, tá, a importação do país B ficaria ao custo de 60 unidades monetárias e do resto do mundo de 45. Então valeria a pena importar. Mas se esse país A faz um acordo, tá, de uma área preferencial do comércio, uma área de livre comércio, ou seja, nenhuma barreira alfandegária, tá, nenhum imposto de importação sobre a relação entre o país A e B, a importação, tá, do país B fica de 40 unidades monetárias, então vale a pena.
tá? E aí tem uma vantagem em relação à importação do resto do mundo. Tá? A importação fica dentro da área, tá? de livre comércio. Tá? Bom, tem uma discussão grande sobre se está havendo criação de comércio ou desvio de comércio. Tá? A representação básica, tá? É trabalhando com uma oferta e uma demanda de um determinado país. Tá? E vamos colocar uma oferta, uma curva de oferta, tá? e de demanda bem tradicional. Tá? Bom, se não houver comércio internacional, tá? Se o país for completamente fechado, tá? o equilíbrio, tá? interno, tá? Que ele vai ser a um dado nível, no nível onde as duas curvas se encontram, tá? E o preço também vai ser, o preço interno vai ser num nível, tá? Que a gente pode ver, tá? Mais alto que do preço do mercado internacional. Tá? Bom, se o país é um país relativamente pequeno, em relação à magnitude do comércio internacional, da oferta internacional, a gente pode considerar que a oferta internacional é totalmente inelástica, totalmente elástica, por isso que está sendo representado por essa linha horizontal, tá? Vermelha, tá? Que está se colocando ao preço do mercado internacional, a uma commodity, tá? Essa a oferta para aquele país pequeno, tá? É ilimitada, pode se importar quanto quem quiser. Tá? Se aquele país A, tá? aceitar uma importação livre, tá? Bom, o que vai acontecer? Tá? Os consumidores vão se beneficiar. Tá? A demanda pode ser atendida a um nível muito maior, a um nível Q2. Tá? Mas a produção interna, tá? Só vai atender uma parte muito pequena, tá? Dessa demanda interna. A produção interna, a oferta interna vai ficar reduzida a Q1. Tá? Bom, tá? O que normalmente os países fazem é um protecionismo. Tá? O que é o protecionismo? Colocar um imposto de importação sobre os produtos importados. Tá? Bom, o que significa que o preço interno desses produtos importados, tá? Com a adição desse imposto de importação, vai se elevar. A linha verde, tá? Representada nesse gráfico 2. Tá? Então, aí o que a gente vai ter? Tá? A demanda vai ser atendida, tá? Até o nível Q2. Tá? A produção interna, tá? Vai abastecer o mercado doméstico até Q1 e vai ter uma importação, tá? Nesse intervalo Q1, Q2. Tá? Bom, mas na representação desse gráfico está tratando todos os países vão ter que pagar um imposto de importação. Tá? Isso protege a produção nacional e permite, tá? Uma importação. Tá? Agora, se um determinado país, tá? Fizer um acordo comercial, tá? Fizer uma união aduaneira com alguns parceiros, tá?
com até uma zona de livre comércio, tá? E aí ter também naquele combinação de países, tá? Naquela região também tem uma oferta totalmente elástica, tá? Mas um pouco maior, a um preço um pouco maior do que o preço no mercado internacional, tá? A gente pode aí representar, tá? pela linha Bordeaux, tá? Que está nesse gráfico. Tá? Então, aí a demanda, tá? Vai ser atendida em Q2, a produção interna em Q1, e vai ter comércio interno, importação de Q1 e Q2. O que a teoria fala que o que está havendo é um desvio de comércio, tá? De todo mundo, tá? Que vai beneficiar, tá? Quando está se reduzindo a barreira alfandegária para dentro da zona de livre comércio, da União Aduaneira, tá? Mesmo a um preço acima do mercado internacional, tá? Mas a um preço menor do que a tarifa aplicada, tá? Aos países fora do bloco de comércio, que está havendo uma criação de comércio. Tá? Ou seja, aumentou, tá, o comércio que estava muito restrito, tá, pela alta tarifa. Agora, se naquela região está sem tarifa nenhuma, significa que está havendo comércio entre aqueles países. Então, está se falando, está havendo uma criação de comércio. Tá? Por isso que a ideia de que, bom, o multilateralismo se combina com os blocos plurilaterais de comércio, porque se os países colocam uma proteção muito grande em relação aos outros países, em relação aos seus parceiros, eles reduzem a zero ou a uma tarifa muito pequena entre eles, significa que está criando comércio entre eles. Então, essa é uma criação de comércio, tá? Que seria esses dois triângulos, A, B e C. Mas tem a reclamação também de que, olha, está criando comércio, mas na verdade está havendo um desvio de comércio que deveria ser completamente livre, tá? Para todos os países, mas está sendo livre, tá? Um comércio livre só para os países da região. Então está havendo um desvio de comércio, tá? A grande proposta é que, tá, se os países parceiros fazem uma redução de tarifa ou fazem uma eliminação de tarifas entre eles, tá, isso deve ser um incentivo também para eles paulatinamente reduzirem a tarifa externa comum. Tá? Se reduzirem a tarifa externa comum, aí tem a discussão, olha, o ideal é que a criação de comércio, tá, seja maior do que o desvio de comércio. Tá? Se essa tarifa externa comum for muito elevada, isso pode fazer com que o desvio de comércio seja maior que a criação de comércio. Mas se for reduzindo, tá, o desvio de comércio vai ser menor do que a criação de comércio. Então tem essa discussão, tá? Se está criando um comércio regional ou se está desviando o comércio que deveria ser multilateral para um comércio dentro de um acordo plurilateral ou um acordo regional. Então, é só para vocês terem uma ideia dessa discussão. Tá? Bom, mas por que a
as economias nacionais vão fazendo esses acordos com certos parceiros. Tá? Bom, eles vão procurando, se eles exportam, tá? Para todo mundo, tá? Tanto país A, tá? Exporta para o resto do mundo, tá? De um determinado setor, botei como exemplo o setor agrícola, um outro país, tá? Exporta, tá? Para o resto do mundo, mas eles exportam também entre eles, tá? A competição para o resto do mundo, tá? É muito grande, tá? Mas eles veem que eles têm uma troca comercial, tá? Então a ideia é criar um bloco não protegido, tá? A área preferencial de comércio, tá? Eles continuam exportando para o resto do mundo, mas criam, como eles exportam entre eles, tem uma relação entre setores, tá? Criar uma facilidade de comércio sem barreiras entre eles. Tá? Aí a ideia é de beneficiar de algumas vantagens comparativas, tá? Entre setores. Tá? Isso, a grande vantagem é que se fala, olha, aí aumenta o mercado, tá? Essas economias nacionais vão ter. Se aumenta o mercado, tem economia de escala, ou seja, pode aumentar a produção e aumentando a produção pode reduzir os seus custos. Então, uma das grandes vantagens é que tem um mercado muito maior e esse mercado muito maior permite, quer dizer, que se aumente a produção, aumentando a produção, como eu falei, a curva de U do custo médio, tá? Na primeira parte da curva de U pode ir aumentando a produção e reduzindo os custos, porque agora tem um mercado maior, pode ter uma produção maior e pode ter uma redução de custos e de preços. Tá? Aí a mesma ideia também é o que se coloca, a gente não pode ver, tá, que os países estão especializados, tá, como nesses slides, estão especializados apenas num dado setor, tá? Então eles exportam um dado setor e importam outros setores. É o exemplo clássico do comércio do tempo do David Ricardo, tá? De tecidos. A Inglaterra exportava tecidos e importava de Portugal, tá? O vinho do Porto, tá? Port Wine. Tá? O vinho do Porto. Tá? Não, o comércio internacional agora, o que a gente vê, tá? É que a economia brasileira exporta tantos produtos minerais, quantos produtos agrícolas, quantos produtos pecuários, mas também exporta, tá? Produtos têxteis, exporta aço, exporta automóveis. Tá? Então, exporta também produtos agrícolas, mas também produtos industriais. Tá? A gente fala, comércio agora é mais entre setores, especializado só na produção de um dado setor, só exporta cobre, só exporta gás. Tá? O exemplo da Bolívia, do Chile. Não, exporta também alguns produtos industriais. Tá? Então, o que a gente fala? Tem também um intenso comércio intrasetorial. Depois, quando a gente for estudar a globalização produtiva e comércio internacional, unidade 5, a gente vai ver, quer dizer, quais são a competitividade entre produtos, tá? Menos complexos e produtos mais complexos, produtos que têm uma grande competição com outros economias nacionais e aqueles que têm quase uma situação de oligopólio muito reduzido, o que vem a se chamar produtos complexos.
Tá? Então, o que a gente coloca, olha, se tem relações comerciais com o resto do mundo, mas uma relação comercial também entre esses países A e B, tá? Tirar as barreiras comerciais entre esses países, tá? Criar uma área de preferencial de comércio. Então, se beneficiar de economias de escala, tá? E o outro ponto que a gente vai dar muita importância é entender como é que são formadas essas cadeias globais de produção e valor, tá? E como fazer que aquelas cadeias globais de produção e de valor, ou seja, vai se produzindo, tá, insumos, tá, e exportando para outros países. Um país exporta minério de ferro, o outro exporta chapa de aço, o outro faz utiliza aquela chapa de aço em vários produtos, tá? E desde automóveis até máquinas de lavar, e esse país exporta, mas ele está importando vários insumos, várias partes, vários módulos, tá? O avião aí que está representado na figura, é formado de várias partes, tá? E um determinado país, ele é um grande montador, um grande organizador da produção, mas ele vai importando, tá, desde o tecido do tapete do avião até a turbina. Tá? Então ele vai formando uma cadeia de produção, que essa cadeia de produção ela está espalhada entre vários países. Tá? Bom, se começa a ter barreiras entre esses países, pode prejudicar a competitividade desse produto final. Por isso que, tá, se considera que as cadeias globais de produção estão se tornando cadeias regionais de produção. Tá? Grande parte daquela produção está sendo feita dentro do bloco comercial. Tá? Bom, então isso também é um incentivo, tá, para facilitar a formação dessas cadeias regionais, tá, que tenham esses acordos, tá, de importação, de exportação, de livre comércio dentro daquele determinado bloco regional. Tá? Bom, surge uma nova questão. Tá? Os países que estão dentro daquele bloco regional, tá, não podem, tá, ter uma dada vantagem, tá, que eles falam de que ele importa, tá, um determinado produto de fora do bloco comercial, tá? E depois, tá, exporta para os países dentro do bloco. Tá? Ou seja, o que se fala, olha, ele não está agregando nenhum valor, tá, internamente. Ele simplesmente está fazendo uma triangulação, ele está importando, tá, de fora do bloco e exportando dentro do bloco com tarifa especial. Tá? Então ele pode ter uma vantagem, enquanto os outros países, tá, estão impondo tarifas para o resto do mundo. Por isso que tem que ter a tarifa externa comum e, tá, tem que ter também o chamada cláusula de origem. Tá? Determinado país também tem que agregar valor internamente, tá, para se beneficiar de uma exportação, tá,
livre de barreiras comerciais. Tá? Não é só importa de fora do bloco, faz uma maquiagem e exporta para dentro do bloco, tendo determinadas tarifas. Seria uma vantagem indevida, então está se colocando, normalmente se exige o que a gente chama de cláusula de origem, que cada país tem que agregar valor àquela sua exportação dentro das suas fronteiras, tem valor originário dentro das suas fronteiras. Então, são essas as referências, que a gente tem do comércio internacional na formação desses blocos plurilaterais. No próximo slide, eu quero falar mais especificamente sobre as zonas de comércio na América do Sul, principalmente a ALAD e o Mercosul. A gente fica por aqui.